Preço dos combustíveis. A situação está desesperadora para a população brasileira. Você quer cozinhar na sua casa, você vai ter que desembolsar no mínimo R$ 80 por um botijão de 13 quilos de gás. Você vai, né, fazer uma compra, vai levar sua família para passear no final de semana, vai usar o automóvel, você vai desembolsar no mínimo R$ 4 pelo etanol, em grande parte do país. Vai desembolsar R$ 6 pela gasolina, em vários lugares. Ah, você não tem carro, você, né, depende aí, você usa bicicleta, você anda a pé, não sei o que, você usa transporte público, dependendo de onde você mora. As empresas de ônibus vão requisitar aumento nas passagens porque a despesa com diesel está aumentando. Ah, não, eu também não ando de ônibus, eu só ando a pé mesmo, de bicicleta e tal. E mas você vai ao supermercado, você compra papel higiênico, você compra alimento, você compra sabonete, você compra qualquer coisa no supermercado e essa mercadoria foi transportada da indústria até o supermercado de caminhão. E o caminhão, né, nós vamos ter uma situação, o caminhoneiro já não está ganhando quase nada de frete. Os caminhoneiros estão praticamente em muitas partes do país pagando para trabalhar. É aquela coisa ali que mal mal dá para se sustentar. Mas em algum momento eles vão repassar isso. E repassando, esse produto vai ficar mais caro. Ou seja, aumento do preço dos combustíveis impacta a toda a população. E está aumentando de uma forma gigantesca. Somente nesse ano, aproximadamente 35% de aumento. Ninguém teve esse aumento no salário. Pelo contrário, o salário mínimo no Brasil atingiu o menor poder de compra dos últimos 15 anos. Desde 2014, a situação econômica do país está piorando. Nós estamos entrando num buraco cada vez mais fundo. O mercado, a mídia, o PSDB, né, os golpistas de 2016 começaram a vender a ideia de que o problema era o PT. A população comprou, grande parte da população acreditou, nós temos que tirar o PT está quebrando o país, o PT está fazendo isso, o PT está roubando a Petrobras, a Lava Jato, essa farsa, né, que durante anos aí ficou martelando na cabeça das pessoas de manhã, de tarde, à noite, que o problema do Brasil era o PT, que o problema do Brasil era Lula, e aí, em 2016, né, houve o golpe, que retirou a presidente Dilma, mas mais do que isso, não é contra a presidente Dilma, não é que eu estou aqui defendendo o PT, mas o golpe mudou a forma da gestão econômica do país. A partir do momento em que o Temer entrou no poder, o que ele fez? Primeira medida econômica importante que ele tomou foi a mudança na política de exploração do petróleo. Vamos lembrar que a Petrobras, uma empresa de tecnologia brasileira, fundada, né, na década de 1950 por Getúlio Vargas, desenvolveu a mais avançada tecnologia de prospecção em águas profundas no mundo e fez no início, né, desse século a maior descoberta de petróleo em todo o planeta nos últimos 30 anos. Então, tem 3 décadas em que não há uma descoberta de um volume de petróleo tão grande quanto o que foi feito no pré-sal brasileiro pela Petrobras. E desde esse momento, o Brasil virou alvo, porque o modelo de exploração do petróleo votado, né, proposto ali pelo governo Lula, era o modelo de partilha. A Petrobras seria sócia em toda a exploração, até porque a pesquisa, todo investimento aí caro e de longo prazo foi feito pela Petrobras, e que haveria uma política de nacionalização. Então, a porcentagem de plataformas, navios deveriam ser contratados, comprados aqui dentro do Brasil. Isso ativou o polo de produção de navios em Angra dos Reis. Isso ativou o polo de produção de navios na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, houve um momento fantástico na economia brasileira, mas direcionado por esse setor de óleo e gás. Construção do polo petroquímico no Rio de Janeiro, construção da refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco. E esse modelo desagradou as empresas transnacionais. A Shell, a Ipiranga, a Esso, são empresas que cresceram o olho, mas elas não investiram um centavo em pesquisa no Brasil. Porque elas poderiam investir em pesquisa e falar: governo, descobri aqui o volume de pré-sal, quero licença. Quem fez a pesquisa foi a Petrobras.
E aí essa política do pré-sal, né, que ia destinar uma porcentagem da arrecadação para saúde e educação, foi alterada no governo Temer. O governo Temer adotou, né, que na verdade é o governo Temer PSDB, trouxe a política do Fernando Henrique de volta. A política de leilão, né, a preço de banana, ou quem dá menos pelo petróleo brasileiro. Hoje a maior parte do petróleo do pré-sal está na mão das empresas estrangeiras, algumas inclusive estatais. Tem estatal da Noruega explorando petróleo a preço de banana em território brasileiro. O governo Temer deu 1 trilhão em isenção de impostos para as empresas transnacionais explorarem petróleo no Brasil. 1 trilhão de reais. Foi doado, foi tirado de você, né, trabalhador brasileiro, trabalhadora brasileira, e foi doado às empresas estrangeiras. E aí nós passamos a ter uma política de aumento diário do preço dos combustíveis no país, porque nesse processo de desestruturação da Petrobras, mudança do regime, era preciso sucatear a empresa. Então, a BR Distribuidora foi vendida, as refinarias começaram a ser alvo também, a ser vendidas, privatizadas pelo governo. Semana passada, o Bolsonaro vendeu uma refinaria na Bahia por metade do preço. E aí essas refinarias e toda a distribuição do petróleo começa a estar na mão das potências estrangeiras, das empresas estrangeiras. E elas prestam contas para quem? Não é para a população brasileira. Elas prestam contas para o acionista. Aquela pessoa, né, que vive do mercado financeiro, aquela pessoa que tem milhões e bilhões de dólares, que está lá em Nova York, em Los Angeles, em Londres, em Paris, em Frankfurt, em Tóquio, né? São pessoas que passaram nos Emirados Árabes. Né? Nós temos uma presença de empresários aí do Oriente Médio importante também, né, nesse setor. Então, hoje a produção, refino e distribuição dos derivados de petróleo no Brasil atende aos interesses dos acionistas. E aí foi assim no governo Temer, resultou na crise da greve dos caminhoneiros, e o Bolsonaro seguiu com essa política. Se a gente for analisar do ponto de vista da economia, o governo Bolsonaro é uma continuidade do governo Temer. Vamos pensar, né? O que a mídia foi vendendo aí, né? Que a mídia representa os interesses do mercado financeiro. Ela é paga para isso. Bobo é o brasileiro que acredita. Mas o que ela vendeu aí nesses últimos 5 anos, desde 2016? Bom, vamos tirar o PT que as coisas vão melhorar. Tirar a Dilma. Vamos fazer a emenda constitucional que vai congelar os gastos públicos em saúde, educação, investimentos por 20 anos, que aí a economia vai voltar a crescer. Foi feito isso. Ah, não, tem que agora flexibilizar as leis trabalhistas, vamos tirar direito dos trabalhadores. Vamos fazer uma reforma trabalhista, porque isso vai fazer vai gerar 6 milhões de empregos. Isso está aí, pesquisa os jornais. O Globo, Folha de São Paulo, Estado de Minas, Zero Hora, jornais de 5 anos atrás, 4 anos atrás, fizeram a reforma trabalhista, o desemprego só aumentou. Nós temos hoje 14 milhões de pessoas desempregadas, 30 milhões subutilizadas, pessoas que estão aí com jornada de meio horário, fazendo bico e tudo, que poderiam estar, né, trabalhando mais. Lembrando que em 2014... a taxa de desemprego no Brasil, governo Dilma, foi a menor da história. 4,5% da população economicamente ativa estava desempregada. Passa pelo governo Bolsonaro, então, né, reforma da Previdência. Ficou aí o canto da sereia, vai resolver o problema do país. Nós vamos gerar emprego, o governo vai ter fôlego, não sei o quê. Fizeram a reforma da Previdência, jogou nossa aposentadoria para o espaço. O pobre vai ter que trabalhar mais para ganhar menos. Foi isso que fizeram. Não resolveu o problema. E aí vem essa gestão desastrada da pandemia. Só que, se a gente for analisar, né, situação de uma péssima gestão da pandemia, não tem vacina para todo mundo, está muito lento. A economia não vai retomar enquanto não tiver vacinação em massa. Isso em qualquer país do mundo, qualquer lugar do mundo. As coisas só vão voltar ao normal o dia que tiver vacinação em massa.
porque isso vai garantir segurança aos trabalhadores, aos estudantes, aos comerciantes, aos consumidores, vai garantir com que todo mundo possa circular livremente, possa ir ao restaurante tranquilamente, possa ir para uma balada, pode ir para a praia, com a maior tranquilidade. Enquanto não tiver isso, não tem conversa. E aí, o fim do auxílio emergencial, que pegou a pessoa que estava ali na pobreza e jogou na miséria de vez, né? E que já era miserável, às vezes, antes da pandemia, mas teve ali um alento durante um período, fora aquelas pessoas que conseguiam trabalhar, né, muitos informais, pessoas que trabalham no comércio de rua, que viram a renda completamente sumir, simplesmente sumir. E aí junta com essa política de preço dos combustíveis. Isso está, inclusive, desgastando o governo. E o Bolsonaro acordou, ele não é bobo. A gente pode falar que ele é isso, é aquilo, isso aqui, mas bobo ele não é. E aí ele acordou. Ele demitiu na sexta-feira o presidente da Petrobras, que mantinha essa política, que é a política do Paulo Guedes, é a política do mercado financeiro, é a política da Globo. Inclusive a imprensa vai cair matando em cima dele. Segunda-feira você já pode esperar. Dólar vai subir, ações da Petrobras vão cair e a imprensa vai cair matando em cima do Bolsonaro. Mas eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Nisso o Bolsonaro está certo. Só que eu duvido muito que ele vai ter peito, né, para brigar com esses, como é que eu posso falar, esses vampiros, esses sanguessugas que estão arrancando o couro da população brasileira. Porque o interesse do Bolsonaro é outro. Ele não está preocupado com a população, ele está preocupado com a sua popularidade. Ele está percebendo que esse desastre econômico do Guedes está prejudicando a imagem dele, porque ninguém vai cobrar do Paulo Guedes. A população não vai cobrar do Paulo Guedes, a população vai cobrar dele. Ele que foi eleito, ele que é o representante do país. Então, ele percebeu, mas ele é refém, porque ao mesmo tempo ele não consegue, né? Seria ele dar uma guinada de 180 graus, ele reconstruir tudo que ele está destruindo. Ele viu o Temer destruir, ele apoiou isso, ele ajudou isso e agora ele continuou. É uma pessoa que tem 2 anos cavando buraco, que é isso que ele está fazendo. Aí ele viu que o buraco está ficando muito fundo, agora quer jogar um carrinho de mão de terra. Eu penso, né? Eu estou fazendo uma análise daquilo que aconteceu até o momento. Vejo essa medida que ele tomou de substituição do presidente da Petrobras como uma medida de que ele enxergou que não pode continuar assim, porque o barril do petróleo está na faixa dos $60. Aí vocês pensam o seguinte: países da Europa, Estados Unidos, Canadá, países da Ásia, assim que tiver uma vacinação em massa, a economia desses países vai voltar a uma atividade muito grande. E se essas economias voltam a atividade muito grande, a demanda por petróleo volta. Ela aumenta de uma forma significativa. E como as empresas petroleiras perderam muito dinheiro durante o início da pandemia, porque foi queda no movimento de aviões, que é um grande consumidor, queda no movimento de veículos mesmo nas estradas e tal, elas vão querer recuperar. Elas vão cobrar, inclusive, a mais do que seria o preço. Elas vão buscar recuperar no menor espaço de tempo possível os prejuízos que elas tiveram no início da pandemia. E aí o Brasil está completamente vulnerável nessa situação. Porque o barril do petróleo vai bater em 70, 80, 90. E para bater a $120 de novo, como em 2013, 2014. E se a política de preço do combustível for mantida, e que vai ser a ladainha que a mídia vai cantar, que o PSDB vai cantar, o Fernando Henrique, o Aécio, essa turma toda aí, o Alckmin, o Dória, tudo. O Luciano Huck vai chamar o Bolsonaro de comunista. Se for mantida a mesma política de preço, com essa perspectiva de aumento do barril do petróleo, se o barril bater em $120, a gasolina chega a R$12 no Brasil, se for manter a mesma proporção. Para o rico isso não faz diferença. Pessoa que ganha 40, 50 mil reais ou mais, né, seja ele um profissional liberal, seja ele um empresário, se ele gastar R$500 para encher o tanque de combustível, não faz a menor diferença para ele. Isso faz uma diferença para a população trabalhadora.
Então, a situação é grave. Nós não temos um líder que seja capaz de dar essa guinada e de peitar o mercado financeiro, peitar os acionistas da Petrobras, nacionalizar a produção, tomar essas refinarias que foram doadas de volta, tomar o petróleo do pré-sal que tem sido doado por ele, pelo Guedes, foi doado pelo Temer de volta. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O combustível aqui era para ser barato, era para ser proporcional. Pode-se até fazer uma discussão sobre até quando a gente vai usar combustíveis fósseis, né? Quando que a gente vai investir em tecnologias mais ambientalmente corretas e tudo. Isso é uma outra discussão importantíssima e urgente. Mas até lá, nós temos que entender o seguinte: o brasileiro, seja para ir ao supermercado, para andar de ônibus, para andar de carro, andar de moto, ele depende do combustível fóssil. Ele depende do etanol, que também está nas alturas. Então, é grave o momento a se observar, mas, na minha opinião, a população brasileira deveria aprender com isso. Buscar entender tudo o que aconteceu no país na última década, ver que a gente só está ficando mais pobre, a gente só está piorando e começar a pensar: será que realmente vale a pena esse mundo em que tudo é privado, tudo é controlado por interesses financeiros? Será que vale a pena? Será que a gente dá conta? Ou será que não seria a hora de uma campanha? Como a que Getúlio fez lá atrás? O petróleo é nosso. Getúlio que, né, foi um autoritário, um ditador no seu primeiro mandato, foi um democrata no seu segundo mandato. Getúlio que se matou para defender o petróleo. Os interesses estrangeiros no petróleo brasileiro já têm 7 décadas. Mas como o brasileiro, de modo geral, não quer estudar história, não quer entender o país, não quer compreender, ele fica nessa bobagem. Acredita em qualquer coisa que a mídia fica repetindo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a mesma ladainha. Sua vida vai melhorar o dia que acabar né, com o Estado, vamos acabar com as universidades públicas, vamos acabar com... Cadê o Ciência Sem Fronteira? Vamos acabar com a empresa pública de petróleo. E, na verdade, o governo é sócio. Parte dela já foi, né, esquartejada, entregue aos acionistas estrangeiros. Acionistas brasileiros também, você tem uma elite, né? Tem o livro do Gessé de Souza, a Elite do Atraso, que ele faz uma pesquisa empírica e que são 800 famílias que detêm o poder econômico no Brasil. Esse é o 0,001% da população brasileira. Então, é hora do povo brasileiro acordar, entender, estudar, procurar saber, né, sobre a história do país, sobre as políticas, política econômica e tudo, porque senão a situação tende a piorar. E eu duvido muito, possa vir aqui queimar a língua, vou ser o primeiro a vir aqui a falar: olha, Bolsonaro está de parabéns, ele mudou a política econômica que está destruindo a população brasileira. Ele meteu o pé na bunda do Guedes, colocou um economista nacionalista e reverteu isso. Se ele fizer isso, eu vou ser o primeiro a aplaudir. Por mais que ele seja um imbecil em vários aspectos, mas é sinal de que acordou para uma situação. Mas eu duvido muito. Acho que ele é refém do mercado financeiro, é refém dos meios de comunicação, que, aliás, nunca foram contra ele. Isso tem que ficar bem claro. Né? Critica quando ele fala uma bobagem ou outra, mas nós estamos numa situação, talvez um dos piores momentos da história do Brasil, com os piores governantes, os piores homens públicos da história do nosso país. É isso. Se você gostou do vídeo, se trouxe reflexões importantes, passe para frente, ficou um pouco longo, né? Mas se você chegou até aqui, ajude a divulgar o trabalho, vamos fazer uma corrente aí de pensamento crítico, de questionamento, porque é disso que o Brasil está precisando. Até o próximo.